Livro das Origens, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, igreja? Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu entendo que tudo que tem valor, a gente procura guardar de uma maneira especial. Aquilo que você não considera tanto, às vezes você deixa exposto. Mas o que você entende que é precioso, você coloca num local que às vezes você guarda tão bem guardado que até você não sabe onde guardou. Não é verdade? Fica tão bem guardado, eu sei que eu guardei, está aqui. Aí depois de tanto que você fica refletindo, meditando, aonde foi a última vez que você viu aquele colar de ouro, aquele anel de pedras preciosas. Aí você lembrou, foi naquela gaveta assim, debaixo daquela situação, e você vai lá e encontra. Mas esse cuidado todo tem a ver também com o tanto que você valoriza aquilo que você guardou. Nós observamos aqui o texto mostrando claramente que a árvore da vida estava sendo guardada, estava sendo protegida. E Deus, ele protege também da mesma maneira, irmãos, aquilo que ele dá valor. E a Bíblia nos mostra algumas vezes o povo de Deus sendo comparado como árvores. Você já viu isso? Em Salmos 1 diz que nós somos como árvores, plantados juntos a ribeiros de água, né? Que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. O Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. Isaías 61:3 diz que nós somos chamados de carvalhos de justiça. O povo de Israel, em Isaías 6:13, é comparado com o terebinto, e é comparado também como o carvalho. Tudo árvores preciosas, né, irmãos? A Bíblia diz que os idosos, aqueles que temem ao Senhor, até na sua, ou seja, os justos, né, até na sua velhice frutificará. Então, há vários textos que fazem essa analogia do povo de Deus em relação à árvore. E nós estamos diante da árvore mais preciosa que a Bíblia nos mostra aqui, que é a árvore da vida. E essa árvore foi protegida. Ela foi guardada. Por que motivo, irmãos? Uma, porque ela era especial. Porque ela era preciosa. E para que ninguém que não tivesse direito ou legalidade de tocar nela, pudesse tocá-la. E como eu disse para os irmãos, muitas vezes nós somos referidos na Bíblia como árvores. E da mesma maneira, irmãos, o povo de Deus é um povo especial. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Temos alguém para mexer aqui no computador, para a gente ver o negócio da Bíblia? Cadê o pessoal da mídia? Para que vai dar essa volta toda, Manuel? Vem aqui para o meio. Vem cá. A Bíblia nos mostra, irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que o povo de Deus é uma geração eleita. O povo de Deus é um sacerdócio real. Ou seja, é um povo exclusivo de Deus. Por aí você vê um tanto de especial que eu e você somos para Deus. E tudo que é especial, tudo que tem valor,
Há alguém, irmãos, infelizmente, com os olhos voltados para isso, tentando de alguma forma furtar, roubar. Não é verdade? Por isso que a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, falha a memória, o versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. E quando a Bíblia fala para guardar, é porque existe o perigo de perder. Quando existe alguma advertência acerca de algum tipo de risco, é porque ali há algum perigo. E nós vemos claramente o Senhor nos dando advertência o tempo todo na Bíblia. Quem está de pé, olhe para que não caia. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Essas advertências são por quê? Porque há alguém querendo derrubar a gente. Há alguém querendo prejudicar a nossa vida. Tem alguém que não está feliz com a tua felicidade. Tem alguém que não está satisfeito em ver a tua prosperidade, em ver a tua bênção. Quem está entendendo o que o pastor está falando? E não está feliz em ver você produzindo, frutificando. O diabo, irmãos, quer que nós sejamos como árvores estéreis, ou seja, infrutíferas. Mas quando nós, irmãos, entendemos o nosso lugar na presença de Deus, nós vamos frutificar e frutificar muito. A Bíblia fala em São João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. E quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Qual é a proposta de Deus? É que frutifiquemos frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Que louve o nome do Senhor. Então, o primeiro aspecto que eu quero aqui enfatizar é que assim como a árvore da vida era uma árvore especial, uma árvore exclusiva, você também é um povo especial de Deus. Você é um povo exclusivo de Deus, é uma geração eleita por Deus. Alguém recebe essa palavra, irmãos? E por causa disso, alguém está interessado em te prejudicar. Mas essa palavra não tem como objetivo atemorizar o coração de ninguém. Simplesmente para que a nossa vigilância ela possa ser aumentada. Essa árvore, ela era preciosa. Irmãos, fruto na Bíblia muitas vezes é comparada a palavras, expressão de louvor, expressão de adoração. E nós vemos isso claramente em Hebreus capítulo 13, o versículo 15, que diz assim: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Agora, quem sabia que fruto também pode ser podre? Fruto também pode ser ruim. E os frutos ruins, o que acontece com os frutos ruins? Mateus 7,19. Deus, irmãos, não quer que a sua igreja seja uma igreja de frutos ruins. Ó, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. E um dos motivos, irmãos, que tem feito algumas pessoas produzirem frutos ruins, é exatamente, evangelista Herda, o assunto da EBD de hoje de manhã. O novo nascimento. Porque a partir do momento que você se torna uma nova criatura, o teu fruto começa a ser agradável a Deus. Porém, mesmo você sendo uma nova criatura, quem está lembrado aqui da minha
explicação no final da EBD? Uma criança, quando ela nasceu, irmãos. Deixa eu até explicar isso para vocês. Existem coisas que são processos, existem coisas que são estado. Uma cadeira nunca vai virar uma geladeira. Amém? Ela sempre vai ser uma cadeira, isso é um estado. Ela nasceu para ser isso. Eu tinha um chefe no meu serviço que dizia o seguinte: uma lagartixa, assim que fala, né? Nunca vai virar um jacaré ou um crocodilo, no máximo uma lagartixa bem criada, bem gordinha, mas nunca vai se transformar no jacaré. Por quê? Porque a sua natureza não lhe permite crescer como um jacaré ou como um crocodilo, só se ela nascesse de novo. Então, espiritualmente falando, como uma pessoa vai produzir bons frutos se ela não nasceu de novo? Se ela não teve, de fato, um encontro de verdade com Jesus. Porém, uma criança, quando nasce, ela nasce sem maturidade. Concorda comigo? E se você deixar a criança dentro de casa, sabe o que pode acontecer? Quando ela sentir sede, de ela ir beber água, sabe na onde? Quem sabe? É esse lugar mesmo que tu está pensando. Ela vai lá no banheiro, lá na privada. Ah, estou com sede, isso aqui me parece que é água, então vou beber disso. Mas por que ela vai fazer isso? Porque ela não nasceu? Não, ela nasceu. Simplesmente ela não tem maturidade. E se você deixar a porta aberta de casa, estiver chovendo, e o quintal estiver todo cheio de lama, para onde que ela vai? O quintal brincar no meio da lama. Mas é porque ela não nasceu de novo? Não, é porque ela ainda não tem maturidade. O que eu quero falar aqui para os irmãos é o seguinte: existem pessoas, escutem isso, que estão produzindo frutos ruins porque não nasceram de novo. E outras estão produzindo frutos que tinha tudo para ser bom, mas está com bicho, mas está lameado. Por quê? Porque não crescem. Espiritualmente não se desenvolvem, a maturidade permanece a mesma de 10 anos atrás. Parece que é novo convertido, como se tivesse aceitado Jesus hoje. Irmãos, a proposta de Deus é que a gente cresça. Já é errado quando algumas pessoas falam assim: ah, naquela época de antigamente, como eu era usado, como eu era uma bênção, como que Deus falava comigo, como que eu tinha sensibilidade com Deus. Já está errado se tu falar isso. Porque a proposta de Deus, de 10 anos para cá, é que você esteja pelo menos um adolescente espiritualmente falando na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora imagina tu dizer que além de você não crescer, tu ainda piorou. Isso acontece, irmãos, porque as pessoas elas acham que as coisas vão tudo funcionar simplesmente com Deus fazendo a parte dele e a gente sem fazer a nossa. Ah, se for de Deus vai acontecer. Ah, se for de Deus, mas bem, a Bíblia mostra claramente que tem coisa que é para eu e você fazer, que é para nós fazermos. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Não é o Espírito Santo que vai ler a Bíblia no nosso lugar, não, irmão. Ele vai nos dar o entendimento, mas quem tem que ler? Somos nós. Ah, o Espírito Santo vai orar no meu lugar? Não está escrito isso não. Está escrito que ele nos ajudaria. E o mesmo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas quem é que fala? É o Espírito Santo ou é você? A Bíblia fala em Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Quem que começou a falar? O povo que estava na festa de Jerusalém. E começaram a falar em outras línguas, conforme, aí entra o Espírito Santo no negócio, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então a gente precisa entender que muitas vezes não estamos produzindo os bons frutos que Deus espera de cada um de nós, porque estamos deixando de cumprir a nossa parte. Mas você já tem tudo que precisa para frutificar frutos que glorifiquem a Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo já está dentro de você. Você, aleluia, nova criatura. Aceitou Jesus como Salvador. Teu nome está escrito lá no livro do céu. Quem recebe isso em nome de Jesus?
Pastor, por que eu não estou? Então, entenda isso que eu estou falando, irmãos. Entenda isso que eu estou... Hoje eu estava comentando lá na escola dominical, na EBD, que, sinceramente, eu não sei como que alguns crentes ainda estão sobrevivendo espiritualmente. Por quê, pastor? Porque eles só dependem dos nutrientes que eles recebem nos cultos que eles vêm na igreja. Mas depois que eles vêm na igreja, acabou a vida com Deus. Acabou o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está simplesmente limitado ao que acontece aqui dentro. E o que acontece aqui dentro, irmão, tem que ser um complemento do que você faz lá na tua casa. Da forma como você vive no seu dia a dia. Porque Deus, irmãos, Ele tem alimento para você, inclusive em dia que não tem culto aqui na igreja. Ele quer te fortalecer em todo o tempo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, orando no Espírito em todo tempo. Eu estou querendo mostrar para os irmãos alguns paralelos que eu vejo com a árvore da vida e com a igreja. A árvore da vida era especial, e você entendeu que tu é especial para Deus, né? Você é tão especial para Deus que Ele deu o filho dele para morrer por causa de nós. Se tu não valesse coisa alguma, Ele pegaria o que tinha de mais precioso? Não, Ele pegaria qual o anjo mais furreca que tem aqui no céu? Se existisse algum anjo furreca. Qual o anjo mais simplesinho? Não. O que eu tenho de mais precioso aqui? É o meu filho. Então, por que eu vou fazer isso? Porque pelo que eu estou querendo alcançar, vai valer a pena. Não é isso, irmãos? Não é assim que a gente faz? Quando a gente quer alcançar algum objetivo, a gente não faz alguns sacrifícios, sim ou não? Tem gente que estuda longe a beça, outros trabalham longe a beça, outros têm que acordar muito de madrugada. Quem aqui já acordou 3h30 da manhã para ir para o serviço? Levanta a mão. Olha, esse povo é trabalhador, hein? Eu também já. É horrível, não é, irmãos? 3h30 da manhã, para poder estar 6h30 da manhã entrando, o último horário. Se passasse disso, a gente estava sujeito à punição. Estou falando de militarismo, tá, irmão? Época de escola. CIASC, Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, Ilha do Governador, 6h30 da manhã, horário de aluno. Se a gente entrasse depois disso, era castigo. Então, para não chegar tarde, 3h30 da manhã a gente tinha que acordar. Né? Aí, quando eu comecei a acordar um pouco mais tarde, era 4h30 da manhã. Não é isso? E assim por diante. E nunca trabalhei perto, irmãos. É lá no Flamengo, é lá em Angra dos Reis. Quando era melhorzinho aqui na Penha, Brasil, coisa horrível. Mas Deus me dava vitória. Mas, pastor, por que o senhor se sujeitava a isso? Por que tu se submetia a isso? Porque, irmãos, a recompensa valia a pena. Quem está entendendo, irmãos? Se Deus entregou Cristo por você, se Deus entregou Cristo por mim, é porque você valia a pena. Oh, aleluia, quem está dando glória a Deus por isso aí? Valia a pena, irmãos, proteger a árvore da vida? Sim, valia. Por quê? Porque ela era uma árvore especial, era uma árvore também preciosa. Aleluia. Irmãos, os frutos que saem da boca de um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, para Deus também é especial. Eu fico pensando, irmãos, vamos falar de coisas naturais, normais, mas que infelizmente alguns só dão um valor quando perdem. Tem alguém sem perna aí, irmãos? Todo mundo está com a sua perna? Faz assim, balança assim, só para mim. Faz aí para eu ouvir, irmão. Cadê? Faz assim. Isso. Todo mundo está com perna. Todo mundo tem mão, tem braço. Faz assim para me ver. Tem. Isso. Glória a Jesus. Todo mundo está respirando. Faz assim. Sim ou não? Todo mundo está respirando. Se não tivesse, não estava aqui. Concorda comigo? Agora escuta isso. Quanto é que custa o teu oxigênio? Quanto que custa as mãos e os pés que você tem?
Talvez você esteja com uma visão um pouco prejudicada, igual a minha, mas eu ainda consigo te enxergar bem. Porque Deus me deu recurso para comprar um óculos. O óculos, R$1.000 e poucos, não é isso? Mas os olhos, quanto é que custa? Ouvir. Talvez um e outro, pastor, não estou ouvindo mais tanto como tu ouvia, mas tu ainda está me ouvindo. Amém ou não amém? Quem pode dizer um amém aí? Amém. Quanto custa isso? Pastor, o que o senhor está querendo dizer para isso? Irmão, para pensar. Se muitas vezes nós somos gratos por alguém que nos deu uma barra de chocolate num dia de Páscoa, é ou não é? Toma esse bombom aqui. Aí você, pô, obrigado aí pelo bombom. Poxa, era esse que eu queria. Né? Eu sei que hoje tem bombons muito mais sofisticados, mas eu ainda gosto muito do Ferrero Rocher. Quem gosta do Ferrero Rocher? Eu ainda gosto muito do Ferrero Rocher. Eu agradeço qual o bombom que nós comemos hoje de manhã? Valsa, não sei do que de valsa. Sonho de valsa. Né? Obrigado aí o pessoal que me deu. Se a gente é capaz de agradecer por um bombom sonho de valsa, um Ferrero Rocher, por que para agradecer a Deus, algo extremamente superior, muitas vezes a gente faz isso com má vontade? A gente esquece que não fizemos nada para receber o que temos. Não temos mérito nenhum nisso. Foi tudo graça. Foi tudo bondade de Deus. Amor de Deus. E às vezes, irmãos, somos ingratos, até mesmo para vir para a igreja. Aqui é o lugar da comunhão, aqui é o lugar da coletividade, onde juntos aqui adoramos ao Senhor. Às vezes somos ingratos a Deus, irmãos, e não abrimos a nossa boca quando acordamos e dizemos, pelo menos assim, Senhor Pai, muito obrigado. Mais um dia eu estou vivo. Mais um dia o Senhor me permitiu acordar. Quem entende que quando você está fazendo isso, você está liberando frutos de louvor a Deus. Frutos de ação de graça, de adoração a Deus. E quando o teu fruto é sincero, é verdadeiro, aleluia. Sabe aquelas vitórias que você já tem recebido? Deus ainda vai ampliar. Por quê? Porque você está reconhecendo os benefícios que você está recebendo de Deus. Ah, pastor, mas veio o ladrão, veio o mau elemento e acabou tocando naquilo. Preste bem atenção, irmãos. Até o que Deus permite que o inimigo toque tem um propósito de Deus. Você não está entendendo. Nesse processo, existe uma estruturação de Deus no nosso caráter. Quando a gente sabe confiar em Deus, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis, Deus, Ele nos honra. Pega essa palavra aí. Gênesis 26, Deus falou para Isaac, Isaac, vai para a terra de Gerar. Porque ali eu vou ser contigo, assim como eu fui com teu pai Abraão, eu vou ser contigo. Gerar a terra de filisteus, Gerar a terra de gigantes, mas era ali que Deus tinha um propósito. Terra de dificuldade, terra, sabe, de levante. Pega essa palavra em nome de Jesus. As tuas maiores vitórias serão nas tuas maiores lutas. Ali na terra de Gerar, o Senhor prosperou Isaac e ele conseguiu, irmãos, semear 100 vezes mais. O negócio ficou bom demais para ele, irmão. Era multiplicação. Não tem aquele negócio que fala lá em Mateus 6,13? Mateus 13? Na parábola do semeador? Semente que dava 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. No caso de Isaac era 100 por 1. Mas quem lembra que existe alguém que está de olho na nossa prosperidade? Alguém que está de olho na nossa vitória? Alguém estava de olho na prosperidade de Isaac, na vitória de Isaac. Presta atenção. Sabe, irmãos, tudo que dá certo na nossa vida, tudo que prospera, sempre um invejoso vai se levantar. E se não se levantar, irmão, fica preocupado, porque
Tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Mas que esse invejoso não seja você. Que esse invejoso não seja eu. Alguém começou a ter inveja de Isaac. Porque ele estava prosperando mais do que os nativos da terra. Sabe o que fizeram? Expulsaram Isaac. E lançaram ele para o vale de Gerar. No vale, irmãos, muitas vezes acontecem grandes batalhas. Mas é no vale, irmãos, aonde o nome de Deus é mais exaltado na nossa vida. E lá no vale de Gerar, irmãos, começaram a cavar poços. E de repente alguém gritou, tem água, achamos água, finalmente achamos água. E os pastores de Gerar disseram, negativo, essa água aí não. Essa água nos pertence. Irmão, preste atenção, irmãos. Eu sei que é difícil entender essa situação porque a gente não gosta de perder. Mas muitas vezes, para a gente ganhar o melhor de Deus, a gente tem que liberar muitas vezes o menor. Isaac não brigou com os pastores de Gerar, deixou para lá. Porque ele lá no seu coração, lá no íntimo do seu coração, ele entendia que o melhor de Deus estava chegando para ele, e aquele não era o melhor ainda. E por causa daquilo, irmãos, disso o nome daquele poço chamou-se Ezeque, que significa contenda. E a Bíblia fala, irmãos, que posteriormente a isso, os pastores de Isaac cavaram um novo poço e acharam água. E mais uma vez os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaac e disseram, esse poço também não é de vocês, é nosso. Isaac abriu mão daquele poço. E por causa disso, o nome daquele poço se chamou Sitna, ou inimizade. Mas presta bem atenção, irmãos. Tu tem um Deus que peleja por você. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vai ter resposta de Deus aí, aleluia. Sabe esse poço que tu está cavando, irmãos? Aleluia. Vai ter uma hora que vai jorrar água de Deus tão tremenda, olha, pega essa palavra em nome de Jesus. Na terceira vez que os pastores de Isaac cavaram o poço, a água fluiu com tanta força. Aleluia. E os pastores de Gerar não contenderam. E o nome daquele poço se chamou Reobote, que significa alargamento, amplitude. Ou seja, foi um poço com água sem medida. Por quê, irmãos? Porque ele estava debaixo de obediência, ele estava debaixo de fé, ele estava debaixo de uma orientação divina, e o Senhor honrou a Isaac. Por quê? Porque quando você está debaixo de fé, quando você está debaixo de obediência, também vai haver frutificação e vai haver multiplicação de Deus para a tua casa, para a tua família. Só quem recebe, diga glória a Deus. Se levantaram contra Isaac, por que você acha que não vão se levantar contra você? Aleluia. Mas se você é como árvore da vida diante de Deus, e quando eu digo árvore da vida, não é pela essência humana, porque humanamente falando nós somos maus, mas é porque nós estamos enxertados na oliveira. Romanos 11, nós estamos enxertados na oliveira, nós não temos que se vangloriar de nada, aleluia, porque quem nos sustenta é a raiz, aleluia, aleluia, é a raiz que nos sustenta. A raiz fala de quê? Fundamento, glória a Deus. Se você dá bons frutos, a glória também não é tua, é da videira. Aleluia, onde tem videira tem o quê? Tem vinho. Vinho fala de quê? Fala de alegria. Vinho aponta para quê? Vinho aponta para o sangue do Cordeiro. Hoje é dia de quê? De Páscoa. O sangue do Cordeiro flui nesse lugar, aleluia, para proteger quem confia no Senhor, aleluia. A árvore da vida foi protegida. Foi protegida porque ela era especial. Foi protegida porque os seus frutos eram preciosos. Foi protegida porque, aleluia, ela tinha dono. Preste atenção nessa palavra, você tem dono. Aleluia.
A tua família tem dono. A tua casa tem dono. Diga, o meu filho tem dono. Aleluia, minha esposa tem dono. Aleluia, a minha esposa tem dono. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Por que ele é o dono? Por causa do sangue que ele verteu para pagar o preço da nossa vida. Por isso que só dono, irmãos, tem legalidade de tocar naquilo que é seu. Ninguém pode entrar na tua casa só porque você não está lá dentro, e de repente você chega e cadê? E você fala, o que é você? Não, eu achei essa casa aqui, eu gostei dela, entrei. Não, bem. Essa casa aqui tem dono. Tem um documento que declara que eu sou dono desse lugar. Quem está entendendo que Satanás não pode sair tocando assim do jeito que ele acha que pode? Quem está entendendo isso? Vê se eu acho aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu acho que é isso. 1 São João 5,18, acho que é isso. Em suma, tem um texto na palavra que agora não sei se eu vou me lembrar, porque tem coisas que eu me lembro na hora, eu não me programo para escrever. Mas eu acho que é 1 São João 5. Isso mesmo, acertei. A minha cabeça está melhorando, hein? 1 São João 5,18. Está aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno... Quem recebe essa palavra? Quem pode dizer essa palavra para mim? Essa palavra tem a ver com a minha família. Aleluia, Satanás não tem legalidade para tocar naquilo que não lhe pertence. Diga assim, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Só quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia! Por que a árvore da vida foi protegida? Para que quem não tivesse legalidade não tocasse nela. O homem já não tinha legalidade porque ele estava em pecado e não podia tocar. Presta bem atenção, irmãos. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Quem tem o sangue de Jesus tem proteção contra o maligno. Pega essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Há uma proteção de Deus para dentro da tua casa. Profetiza essa proteção para o teu lar. Profetiza essa proteção para o teu casamento. Profetiza essa proteção para a vida dos teus filhos. Satanás, tu não tem permissão de tocar no que é teu. A minha casa pertence a Deus. Então você está entendendo? Assim como a árvore da vida era especial, a árvore da vida tinha os seus frutos preciosos, e a árvore da vida tinha dono, assim também, você é especial para Deus, os seus frutos são preciosos para Deus, e você também tem dono. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Nós somos protegidos, irmãos, porque somos especiais, preciosos e porque temos dono. O Senhor nos protege com o seu amor. A Bíblia fala assim, no livro de 1 São João 4,18, coloca lá. O amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Na minha versão está medo. O temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, irmãos, quanto mais cheio do amor você tiver, mais o espírito medo vai se afastar da tua vida. Quem pegou essa palavra em nome de Jesus? Muitas vezes o diabo está tentando atacar a nossa mente com o espírito de medo. Ai, que medo! Será que eu consigo voltar em casa hoje? Aleluia!
Será que eu consigo voltar em casa hoje em perfeito estado? E o meu filho, e minha filha? E o meu marido, como que vai ser dele? Tem gente que vive em pânico. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Seja cheio do amor de Deus hoje aqui. Seja cheio do amor de Deus. Aleluia. Filipenses 4:7. Deus nos protege com a sua paz. Tem paz de Deus para a sua mente hoje aqui. Tem paz de Deus para o seu coração hoje aqui. Aleluia. Filipenses. Então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Quem quer te deixar atribulado é Satanás. Quem quer te deixar angustiado é Satanás. Eu não estou dizendo que você vai ficar isento de prova, de luta, porque enquanto nós estivermos respirando na face dessa terra, é inevitável que vivamos isso. Porém, a paz de Deus que excede todo entendimento vai estar dentro de você. Como assim, pastor? Porque a própria paz em pessoa se chama Jesus. A Bíblia diz que ele seria chamado o príncipe da paz. Aleluia! Quanto mais de Cristo você tem na tua vida, irmãos, mais paz você tem para aguentar essa turbulência que se levanta aí na tua casa, na tua vida, na tua saúde. Outra arma de defesa, aleluia, 1 São João 5,4. Já falei esse versículo hoje aqui. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, que a fé, aleluia, também é comparada a um escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Presta bem atenção, não é porque você é crente que o diabo vai parar de te atacar, não. Não. Ele se levantou para atacar Jesus, tu acha que ele vai nos isentar disso? Porém, se o teu escudo da fé estiver baixo, você será o responsável de ter sido alvejado. Por quê? Porque você não manteve o teu escudo na posição correta. O escudo da fé. Irmãos, presta atenção. Se existe uma arma tão importante para ser utilizada nesse tempo que se chama hoje, chama-se escudo da fé. Porque como o diabo, irmão, está tentando afetar, sabe, a nossa vida, principalmente querendo nos levar a desacreditar das promessas de Deus, como foi falado no dia de hoje. Se o diabo consegue roubar a tua fé, você para de caminhar, você para de orar, você desiste, sabe, do teu ministério. Se o diabo consegue roubar a tua fé, você começa a virar um crente pessimista. Começa a enxergar as coisas sempre no ângulo negativo e nunca pelo ângulo de vitória. Por quê? Porque a tua visão de vitória está, sabe, tapada. Mas é pela fé, irmãos, que Deus hoje está liberando sobre a nossa visão o seu colírio espiritual para a gente enxergar que nessa luta tu não está sozinho. Assim como o Senhor deu ordem para os querubins guardarem a árvore da vida, o Senhor tem dado ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Pega essa palavra, tem proteção de Deus quando tu vai para o teu serviço. Tem proteção de Deus quando tu vai para a tua escola. Tem proteção de Deus quando você vai para o mercado. Tem proteção de Deus quando você entra na condução. Tem proteção de Deus quando você vai para o teu lazer. Há anjos do Senhor seguindo você. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas estão tendo proteção de Deus, irmãos? Aleluia, e nem sabe que estão sendo protegidas, porque enquanto você vai fazendo os teus afazeres do teu dia a dia, aleluia, o teu guarda não dorme, e não dormitará o guarda de Israel. É ele que te guarda na entrada, é ele que te guarda na saída, é ele que te guarda de dia, é ele que te guarda de noite, é ele que te guarda, irmão, de todo tipo de investida do adversário contra a tua vida. Nós estamos
estarmos vivos hoje é um milagre. Por quê? Porque o Senhor tem colocado os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Só quem recebe essa palavra aprova o Senhor. Se o Senhor guardou a árvore da vida, ei, carvalhos de justiça, aleluia, vara da videira verdadeira, aleluia, zambujeiro que foi enxertado na oliveira verdadeira, aleluia, árvore que foi plantada junto a ribeiros de água, saiba que há proteção de Deus para você também, há cuidado de Deus para você também, se prepare, aleluia. Vai ter muita vitória de Deus sendo ainda liberada nesse ano para você, que confia nessa palavra, que entende que você é especial para Deus, é preciosa para Deus, você tem dono, o Senhor é o teu guarda fiel, adore a Ele nessa noite, glorifique a Ele nessa noite, porque quanto mais você se submete à vontade dEle, mais você vai frutificar, mais vai multiplicar, mais vai ampliar as bênçãos de Deus sobre você e sobre o teu lar. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.